Eu quero aproveitar que a Janaína trouxe essa informação sobre o agronegócio para a gente trazer também detalhes de como o agronegócio ajudou a garantir o superávit da balança comercial entre janeiro e agosto deste ano. Temos aqui as informações para colocar para você que nos acompanha e depois jogar para o debate o quanto esse setor tem sido importante para a economia brasileira. Vamos abrir aqui e jogar essas informações. Então, no agronegócio, se a gente falar de exportação e quando a gente usa a balança comercial, é aquilo que se tem entre exportação e importação. E aí, nesse caso, a gente tem um resultado muito positivo, porque o faturamento de janeiro a agosto foi de 112,68 bilhões de dólares aqui no Brasil com o agronegócio. Se a gente levar em conta que o Brasil gastou com importações daquilo que muitas vezes ele não consegue produzir, a gente está falando de pouco mais de 11 bilhões. Olha só a diferença desse resultado entre o que foi exportado e o que foi importado, tendo uma balança comercial impressionante com 101,68 bilhões de reais, isso só falando do agronegócio brasileiro. Vamos passar para a próxima página para que vocês entendam então o quanto o agro é importante para a balança comercial como um todo, porque a gente teve entre exportações e importações como um todo, um superávit de 62 bilhões de dólares aqui no Brasil com esse resultado do agronegócio. Se a gente faz uma conta e tirar o agronegócio, a gente teria então um déficit de 39 bilhões de dólares. Isso dá a intensidade do quanto esse setor tem sido importante para ajudar o governo e também o país a manter as contas em dia. Vamos jogar para cá para o nosso debate para a gente colocar também com os nossos comentaristas. Alan Gani, como é que você vê o agro pesando de forma tão positiva na balança comercial e colocando, olha, no país é a gente quem ajuda a garantir o superávit dentro dessa balança? É verdade, é o Brasil que deu certo, é o Brasil do setor privado. Porque não só esse resultado surpreendente da balança comercial, mas também o agro é responsável, toda a cadeia, né? Não só a agropecuária, mas toda a cadeia envolvendo a indústria, setor de serviços também, por 27% do PIB. E este agro que tantas vezes é demonizado pelo governo, pelo PT, como, né, o presidente Lula já deu uma declaração extremamente infeliz no passado, dizendo ali setores fascistas do agronegócio. E, aliás, quando o governo se coloca do lado do MST, ele está afrontando diretamente esse setor produtivo, que diferente do MST gera emprego, renda e crescimento econômico para o país. Fábio Piperno, o governo de alguma forma ele tenta afrontar esse setor, sinalizando para outras categorias que trariam insegurança jurídica para esse setor? Claro que houve um confronto, especialmente no período eleitoral, quando o presidente de fato disse que parte do agro era fascista. Isso ficou mais no discurso. Mas agora vamos à prática, vamos ao mundo real. Claro, vai lá. O mundo real é esse em que o governo desse mesmo presidente apresenta um plano safra recorde. Então, por mais que os empresários do agronegócio não sejam simpáticos ao presidente, e muitos realmente não são, e também é um direito deles, o fato é que eles ficam felizes da vida quando o dinheiro jorra para que eles possam, então, preparar as suas próximas safras. Não, mas eles não querem só grana. Eles querem segurança jurídica. Eles querem um carinho. Não, eles querem que o MST não invada terras, eles querem ter segurança jurídica. Ou seja, tiveram uma colheita recorde esse ano. Sim. Estão plantando mais do que... Colheita de milho e de soja foram as colheitas, né? Foram as principais que ajudaram nesse volume de exportações, embora o preço tenha caído, mas o volume aumentou bastante e trouxe resultados espetaculares. Depois da próxima rodada... Faz uma pesquisa de boca de urna ali, ó, se dá Bolsonaro ou Lula no agronegócio. Claro que vai dar, enfim, Bolsonaro fácil. O que eu estou dizendo é que o presidente Lula, ele é um sujeito politicamente tão esperto e sagaz. Já foi. Não, continua sendo que, ao oferecer um plano safra recorde, o presidente, atenção, Boletim Focus, o presidente Lula já está contratando um crescimento exponencial do PIB no primeiro trimestre de 2024. Por quê? Porque ele viu, e ele não é bobo, que oferecendo dinheiro, o agro oferece retorno.
né? Oferece safras recordes. E isso acaba impulsionando a economia. Já viveu essa experiência agora e vai viver mais ainda. E deveria também agradecer o presidente Lula todas as reformas feitas pelo Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, e ele está capitalizando toda uma situação muito difícil. Ele arruma dinheiro, muito difícil, de recursos recordes para o agro, aí ele vai agradecer. O primeiro trio, ele tinha o quê? 3 meses de governo, o agro bateu o recorde. Isso aí é Paulo Guedes, o Jair Bolsonaro. Gustavo Segré, isso aí é um plantio que vem lá de trás e que foi colhido agora, ou o governo também pode colher os seus louros pelo superávit na balança comercial? Não, tem a ver com coisas que não dependem do governo. Quando o governo não se involucra, na maioria das vezes dá certo. Quando se involucra, dá errado. Mas fica claro para mim... Quando se involucra, você quer dizer se envolve, né? Não se envolve, isso. Desculpa, que estou aqui na Argentina e o chip está funcionando errado. Desculpa. Imagina. Mas fica claro quando o Piperno fala, não, o que o Lula disse não é para considerar. Ou seja, o discurso do presidente não é importante. Ele pode falar o que ele quiser, que não interessa, não é para considerar seriamente. Mas um cuidado para se observar, Evandro. Dentro dessas importações, tem muito fertilizante, que, por outro lado, favorece a produção, melhora a produtividade. Então, não é um descrédito ter, mesmo que baixo, uma importação de 11 bi. Mas tem uma questão de conjuntura regional que pode ter impactado nesse resultado. A seca na Argentina e a seca no Uruguai, que são países tradicionalmente exportadores e que, não tendo produção para exportar, então isso favoreceu as exportações brasileiras. Isso não quer dizer que vai ser in eternum desse jeito, mas fica muito claro que o agro segura esse ponto de exportações com um dado adicional. Todo superávit comercial é oferta de dólares. Então, nós temos hoje 62 bi de dólares que ingressaram às arcas do Banco Central como reservas internacionais, alguma parte disso, e de alguma maneira segura a cotação da moeda americana, porque se rige pela oferta e a procura. Quando você tem mais oferta, o dólar tende a diminuir. Quando você tem mais demanda, então o dólar tende a subir, que é precisamente a explicação de por que o dólar no Brasil está calmo também, mercê dessa oferta de superávit comercial. Fala, Piperno. Perfeito o que você disse, e vejam, esse ano, de fato, as cotações das principais commodities exportadas pelo Brasil caíram. Então, por exemplo, soja, agora em agosto, menos 20%, óleos, enfim, petróleo, menos 31%, milho, menos... Assim, agora, a quantidade exportada pelo Brasil aumentou a tal ponto que compensou essa queda. Tanto que hoje o volume de exportações do Brasil é exatamente o mesmo do ano passado, mesmo com cotações menores. Agora, como muito bem lembrou o Segré, a conjuntura foi muito favorável, tanto o ano passado, porque a Ucrânia deixou de exportar, quanto agora, por conta dessa terrível seca que causa tanto prejuízo à Argentina. E levando em conta também que o país está muito bem preparado exatamente para produzir com tecnologia e também o preparo necessário nas propriedades rurais para que possa se chegar a uma produtividade tão grande que leve, inclusive, ao aumento das exportações. Agora, Gani, é interessante a gente observar que a partir do momento, no mesmo momento em que o agronegócio comemora, a gente vê a indústria de transformação, agora em agosto, por exemplo, tendo uma redução. O que isso mostra sobre a nossa economia e sobre os caminhos também, ou atitudes e ferramentas que o governo federal precisa adotar para cada setor? Pois é, a indústria ela é penalizada de diversas formas, né? Então, primeiro, pela taxa de juros elevada. Só que a taxa de juros elevada, Evandro, não é uma má vontade do Banco Central. Na verdade, essa taxa de juros que acaba chegando na indústria tem muito a ver com o tamanho do Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado, ele suga tanta poupança da sociedade que sobra menos recursos, a taxa, né, com menos recursos, a taxa de juros vai lá para cima, tá? Essa taxa de juros do setor privado. Por quê? Porque o governo, ele consome muito recurso, né? Então, esse que é o ponto. A poupança
privado é baixo. Então, taxa de juros devido também ao tamanho do Estado. Alta burocracia, altos impostos e a baixa produtividade da indústria. O Brasil é um país que ele se preocupa muito mais com essas discussões, né, ideológicas. Ele se preocupa em ensinar marxismo na escola, ao invés de um ensino, Piperno, muito mais um ensino técnico, né? Falta torneiro mecânico, falta eletricista, faltam profissões técnicas no Brasil. E isso explica a nossa baixa produtividade. Enquanto a Coreia está lá discutindo o algoritmo, a gente está aqui, olha, Marx, Cuba é uma maravilha. É assim que é dado o ensino. Isso, lógico, que tem impacto na produtividade do Brasil, Piperno. Fala, Piperno. A indústria do Brasil, e eu sou indústria futebol clube, sempre falo isso, né? Ela acabou se encolhendo por uma série de fatores. E um deles, inclusive, é exatamente adiar muito a sua abertura para o mundo, né? Eu me lembro de uma palestra que eu assisti um dia do já ex-ministro Celso Amorim, que ele dizia o seguinte: puxa, a gente de vez em quando pensava em abrir e tal, não sei o quê, aí ia na Fiesp. O que acontecia na Fiesp? Chegava lá, olha, então temos aí, enfim, a possibilidade de, enfim, estabelecer alguns acordos e tal. Todo mundo batia a palma, opa, excelente e tal. Mas aí alguém chegava e falava assim: olha, eu concordo, menos com o meu setor, tá? Porque o meu setor ainda ele precisa de algumas salvaguardas e tal. Então, de salvaguarda em salvaguarda, a indústria brasileira acabou ficando fora dessas cadeias globais de produção. Então, e isso impactou terrivelmente. Mas aí vai também ao encontro do que eu estou falando, que não prevalece essa ideia liberal de abertura, de competitividade. É sempre assim, a indústria nacional com esse protagonismo, né? E nisso, por exemplo, Fernando Collor de Mello, nesse ponto ele tinha razão, quando ele falava assim, olha, a nossa, dos carros, era uma carroça mesmo, manivela. Naquele momento, tal, sim. Né? Como é que é? Manivela lá, ele falava isso. Os carros brasileiros. Aí falou, vamos abrir um mercado, né? E abriu e modernizou, de fato, hoje, né? A indústria nacional exporta, por exemplo, para a Argentina, a indústria de carro, né? A Argentina compra bens manufaturados aqui do Brasil. Gustavo Segré, como é que você vê o agronegócio voando e a indústria de transformação patinando um pouquinho? Eu vou me colocar como defensor da parte industrial, porque tem uma colocação nas estatísticas que pode desvirtuar a análise. Quando a gente faz importações no agronegócio, em termos gerais, são insumos básicos, por exemplo, fertilizantes. Mas quando você importa, por exemplo, bens de capital, máquinas agrícolas, não entra como sendo uma importação do agronegócio. Sim. Entra como sendo uma importação de bens de capital. E na parte industrial, você tem insumos industriais que armam produtos terminados, você tem insumos ou produtos em transformação, que são produtos semi-manufaturados, que faltam a agregação final, e tem um produto, inclusive, que é de consumo, que também está dentro desse outros, não sendo agronegócio. Então, a gente pode estar carregando um peso muito grande no setor industrial, mas não necessariamente está abocado a isso. Quando a gente avalia o setor do agronegócio somente, estamos tendo uma visão parcial dos dados e estamos, de alguma maneira, carregando esse dado pesado na indústria, não sendo necessariamente responsável por todo o déficit posterior que nós vimos aí de 39 bi. Você discorda de alguma coisa, Piperno? Só para a gente arrematar. Não, em relação a isso que o Segré disse, não, mas eu só queria pontuar mais uma outra coisa rápida, né? Que é necessário também que a indústria modernize as suas lideranças. A gente até outro dia falava do Paulo Scaff aqui na Fiesp há 1000 anos. Vai ver o que acontece lá na Firjan, por exemplo, né? Enfim, o mesmo presidente está lá também há trocentos anos. Quer dizer, então a indústria tem que pensar nisso. Eu acho muito saudável esses movimentos, inclusive envolvendo parlamentares que acabaram surgindo. Agora a Frente Parlamentar da Indústria, que tem inclusive como líder aí o deputado José Rocha, do União Brasil, lá da Bahia. Existe, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar da Indústria Química e de Medicamentos. Então, está na hora realmente da indústria acordar.